Aleluia, glória a Deus. Amém? Se coloque de pé. Vamos entregar esse momento, esse culto para o Senhor. Que venha ser um momento extraordinário, aonde a glória do Senhor venha descer sobre as nossas vidas, onde a glória do Senhor venha descer sobre este lugar. Eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo lá em Salmos, no capítulo 9, versículo 10. Quem tiver a sua Bíblia, quiser abrir para acompanhar. Lá em Salmos, no capítulo 9, no versículo 10. Aleluia. Ele diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Amém? O Senhor, Ele nunca, jamais, Ele irá te abandonar, em circunstância alguma. O Senhor, Ele sempre vai estar com você. Mesmo quando você vire as suas costas e abandona Jesus, mesmo assim, Ele estará lá quando você voltar. Amém? Feche seus olhos, vamos entregar este momento a Deus. Senhor Deus e amado Pai, Senhor, entregamos, ó Deus, esse culto, Senhor, de adoração a Ti, ó Pai. Que não venha a ser, Senhor, um simples culto, ó Pai, na qual entramos e saímos conforme, ó Deus, todos os dias. Mas que hoje, Senhor, venha marcar em nossas vidas, ó Pai, uma nova história, ó Pai. Que o Senhor venha derramar a sua glória, Senhor, sobre este lugar, ó Deus. Ó Senhor, venha nos envolver, ó Pai, com a sua glória, Senhor. Que nesse culto, ó Deus, venhamos abrir o nosso coração, ó Senhor, e receber, ó Senhor, o louvor, ó Deus, a palavra que será ministrada, Senhor. Que venha ser um culto, ó Deus, entregue a Ti, ó Deus. Estamos aqui, ó Senhor, de coração aberto, Deus. Estamos aqui humildes, ó Deus, perante Ti, ó Deus, para Te entregar sempre, sempre o nosso melhor. Ó Senhor, faça, Senhor, deste culto, Deus, um culto extraordinário, Senhor. Faça desse culto, Senhor, como nenhum outro, Senhor, já visto, ó Pai. Que o Senhor mover, ó Senhor, venha nos envolver de uma forma sobrenatural, ó Deus. Senhor, estamos aqui, Senhor. Olhe, Senhor, para nós, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, para Te entregar, ó Deus, a nossa melhor oferta de adoração, ó Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, amém? O louvor na qual vamos agora louvar a Deus é um louvor muito lindo que fala pra gente não parar, pra gente não desanimar em nenhuma circunstância. Não desanime, o Senhor, Ele está contigo. Aleluia. Feche seus olhos, entregue sua melhor adoração a Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, força desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare,
Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colocou as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Aleluia. O Senhor, Ele nos honra. O Senhor, Ele olha para nós em meio das nossas lágrimas. Ali está o Senhor recolhendo as nossas lágrimas. Oh, aleluia. E não há outro além de ti, Jesus. Oh, Jesus, não há outro além de ti, ó Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Entrega esse momento para Deus. Aleluia. Digno é o Senhor Deus. Não há Deus maior. Não existe outro Deus. Enquanto eu estava ali na minha casa meditando nos louvores, o Senhor me enviou ao meu coração essa música. É uma música muito antiga, que eu cantava ainda na minha adolescência, mas que exalava o nome do Senhor. É o Senhor no centro de tudo. É o Senhor no centro da nossa vida. É o Senhor no centro das nossas vontades. E não existe outro Deus além de ti, Jesus. Não existe outro Deus, ó Pai, além de ti, ó Senhor. Só o Senhor nos conhece. Só o Senhor nos conhece. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus.
sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo formou, tudo criou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus, amém. Jesus, eu não sei o que você passou essa semana, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas independente de qualquer coisa, qualquer circunstância, se alegre e confie na soberania de Deus, porque Ele tem coisas melhores para você. Eu sou prova viva de que em meio ao caos eu estava ali louvando e adorando a Deus. Eu não olhei para as circunstâncias que muitas das vezes eu quis sim desistir, mas existe um Deus que estava olhando para mim. Então eu não sei o que você está passando, não sei como está a sua vida, eu não sei, mas Deus sabe. E esse louvor, ele fala que todavia eu me alegrarei, eu exaltarei ao Deus da minha salvação. E não importa o que você está passando, todavia louve, todavia se alegre no Senhor. Os propósitos dele é maior do que os seus. Aleluia. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me toma. Pela expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira vida, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vida, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de
suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira Jesus, glória, glórias, aleluia, aleluia. Aleluia, 15:16. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A nossa alegria, esse estado de alegria do nosso alma, do nosso coração, é independente da circunstância. Não é pelo que Deus faz, é pelo que Ele é. Ele é Senhor em todo tempo, em todo momento. Amém? É independente da circunstância. Em todo tempo nós alegraremos no Senhor, né? Então, todo tempo essa alegria está no nosso coração. A alegria de um presente, ela é passageira, mas a alegria que vem do Senhor, ela é em todos os momentos, mesmo os momentos que falte alguma coisa na figueira, mesmo que falte o fruto da figueira, mesmo que falte, vaca nos currais, todavia eu me alegrarei, como diz o profeta Abacuque. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus, que é digno de honra, digno de glória. E nós vamos adorar Ele também com nossos dízimos, com nossas ofertas. É um ato de adoração, é um ato de gratidão. Gilialdo, pega o óculos, por favor, ali. Eu esqueci o óculos. E depois dos 40, gente, precisa de 4 olhos, né? Precisa de mais 2, auxiliar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro aqui aos Coríntios. Aleluia, Jesus. Capítulo 9, segundo aos Coríntios, capítulo 9. Aleluia. O versículo de número 6 em diante diz assim: e digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou Deus aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Nessa palavra de Paulo aos Coríntios, orientação sobre a contribuição, né, na casa do Senhor, para a obra do Senhor. Aqui eles estavam fazendo contribuições para a obra missionária, para manter a palavra de Deus sendo anunciada, né, para que os missionários pudessem levar a mensagem. Então ele está dizendo aqui, né, nessa palavra, que Deus, Ele pode fazer superabundar, né, nas nossas vidas, mas nós precisamos semear. Precisamos lançar a semente. Não tem como, né, a gente colher se a gente não plantar. É a lei, né, da semeadura da terra. Quando você prepara a terra, você joga a semente, você colhe aquela semente, né, que você plantou, né, sobre, né, aquela semente que você lançou sobre a terra, vai ter a colheita. Então a palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos, né, semear, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Alegria do nosso coração, amados, porque a gente está fazendo a obra de Deus, a gente está mantendo essas portas abertas, né? Quantas pessoas já sentaram nessas cadeiras, recebeu a semente da palavra, né? Cresceu, frutificou, está dando fruto, né? E continua, né, ali produzindo fruto. E assim também outras pessoas virão sentar, nossa família, nossos netos, né? Nossos bisnetos, amém? Glória a Deus que os irmãos recebem essa palavra, né? Glória a Deus, porque é promessa de Deus, né? Vereis os filhos dos seus filhos. É promessa de Deus ver os nossos netos e bisnetos. Então creia na promessa de Deus, na palavra do Senhor. Então lance a semente, contribua para a manutenção desta obra, né? Estamos aqui há 18 anos. Esse salão, ele não é próprio, ele é alugado. Nós pagamos aluguéis, luz, água, né? A manutenção da obra do Senhor, né, para que outras pessoas possam entrar aqui, receber a semente, possam receber a palavra de Deus. E a palavra, né, entrar no coração como semente no coração deles. Então para isso nós precisamos, nós, a membresia, nós que fazemos parte do corpo da comunidade, ter isso em nosso coração, né, que faz parte, né, de nós como família, como corpo, a manutenção da casa do Senhor. Não é prefeito, não é governador, não é o presidente, somos nós que mantemos a obra do Senhor, a continuação, né, da palavra, do evangelho do Senhor. E assim a palavra do Senhor diz que Ele pode multiplicar nossa sementeira, multiplicar, né, e nos fazer, né, próspero e abençoado em tudo, não só na área
financeira, porque prosperidade é tudo aquilo que nós precisamos, né? Na área da saúde, né? Na bênção familiar, né? Na bênção dos nossos filhos. Nós precisamos ser abençoados em todas as formas, e a palavra do Senhor está dizendo aqui, Ele vai nos fazer, né? Ser abençoado em tudo, em tudo. Então, amados, né? Receba a palavra, receba, né? Essa responsabilidade como membro do corpo do Senhor, a manutenção da casa de Deus. E com certeza, quando você abre a sua mão para lançar semente, a sua mão vai estar aberta, né? Para receber aquilo que Deus quer derramar sobre a tua vida. E não é porque você está pagando pela bênção, não, é gratidão. Gratidão ao Senhor, né? Quando você lança semente, né, na obra do Senhor, você é grato porque você recebeu a semente, você foi curado, você foi transformado, sua família foi alcançada. Senhor, obrigado. E eu quero que outras pessoas, né, recebam o que eu recebi. Eu quero que outras pessoas possam ouvir a palavra. Eu quero, Senhor, que outras pessoas sejam abençoadas como o Senhor abençoou a minha família, como o Senhor alcançou a minha casa. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E eu quero que tudo que o Senhor tem derramado na minha vida haja continuidade no reino de Deus. Amém, queridos? Amém, né? E Deus, Ele é fiel, né? Aqui na sua palavra. Então segura na sua mão seu dízimo, sua oferta. Segura agora com um ato de, né, gratidão ao Senhor, né? Por tudo que o Senhor, né, tem nos abençoado, porque Ele tem nos abençoado além do que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder. Pai, obrigado, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado de multiforma, Senhor. Pai querido, não temos palavras para agradecer o quanto o Senhor tem sido bom e fiel, Senhor, sobre as nossas vidas, a provisão que o Senhor tem nos dado a cada dia, Senhor. Só de acordar, respirar, estiar, Pai, que o Senhor nos abençoou. Meu Deus querido, ter a saúde, a força para chegar até a tua casa, receber a tua palavra, que é um alimento, pão do céu. Meu Deus querido, sermos tocados, Senhor Deus, pela tua presença poderosa. Meu Deus querido, Pai, e além do mais, Senhor, tem provido para nós, Senhor, tudo que nós necessitamos, a roupa, o calçado, meu Deus querido, o alimento, Pai. Todos que estão aqui fizeram no mínimo hoje 3 refeições, Senhor. Como nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Senhor Deus, o Senhor é fiel, Senhor, a tua palavra. Meu Deus, continue abençoando o teu povo, continue, Senhor Deus, derramando sobre o teu povo, e que nós tenhamos um coração grato, que nós tenhamos, Senhor Deus, um coração, Senhor, desprendido, que nós tenhamos, Senhor Deus, um coração liberal, que nós tenhamos liberalidade para semear no teu reino, para que outras pessoas sejam tocadas, para que hoje outras pessoas sejam alcançadas, para que outras famílias sejam, Pai, transformadas pelo seu poder, como o Senhor nos alcançou e alcançou a nossa casa, Senhor. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua proteção e pelo teu amor que nos deu, que o Senhor tinha de melhor, o teu Filho unigênito, Pai querido, para nos alcançar. Obrigado, Deus. Amém, amém, glória a Deus. Pode trazer aqui à frente, pastora Joanice, vem aqui ungir, por favor. Ungir a mão dos irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Porque dele, por Ele, oh, aleluia, para Deus. Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, aleluia, Deus. para Amém, Jesus. Ele são Deus abençoe, todas as pastora. coisas. Aleluia, Jesus. Nós vamos, antes de receber a palavra, a preciosa palavra,
O Lucas quer dar um testemunho, amém? Então ele vai vir compartilhar o testemunho. E depois nós vamos estar recebendo a palavra de Deus, né? Tenha expectativa, abra o seu coração, fala: Deus, eu quero, né, receber do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu primeiramente gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, poder testemunhar o que Deus já fez, tem feito e ainda vai fazer muita coisa na minha, na sua vida. Amém. E eu gostaria de contar detalhadamente o que aconteceu comigo, o livramento que Deus deu na minha vida recentemente, há uma semana atrás mais ou menos. Que eu fui numa sexta-feira. Uma sexta-feira eu peguei e estava próximo do meu horário de janta, né? E foi um dia que eu estava com muita fome, assim, vamos dizer. Eu estava não via a hora de chegar a hora da janta logo para jantar, sabe aquele dia que você fala: nossa, veja a hora da janta logo, tal. E estava esperando ansiosamente, né, o meu horário de janta, poder estar jantando. Mas o incrível foi que justamente na hora que deu a hora de eu jantar, que eu falei: nossa, ufa, até que enfim chegou a hora. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração, falou assim: não vai jantar, né? Foi o que o Espírito Santo tocou no meu coração ali no momento, para mim não ir jantar, para mim ir jejuar naquele momento. Aí eu falei: nossa, mas logo, pensei, né, comigo, logo hoje, pensamento e tal, logo hoje estou com a fome, não vi a hora da janta, logo chegou a hora da janta, Deus toca no meu coração para mim jejuar. Eu falei: amém, né? Deus, alguma coisa Deus está querendo trabalhar na minha vida, né? Algum propósito por trás disso. E eu peguei, em vez de eu ir jantar, eu fui meditar na palavra, fui ler a Bíblia, fui falar com Deus. E mal sabia eu que Deus estava me preparando, né, para o que viria a acontecer logo na sequência. E ali eu fiquei, né, esse período em jejum, em comunhão com Deus, conversando com Deus. E justamente nesse dia eu acredito assim que foi um dos dias que Deus deu um dos maiores livramentos da minha vida. Justamente nesse dia em que eu deixei de fazer ali a vontade da minha carne, foi o dia que Deus eu acredito que teve ali um encontro comigo, né? Que aí até então era mais ou menos, passou algumas horas e era mais ou menos umas 3 horas da manhã, né? E eu tive que me locomover, né, de moto. Tive que pegar a pista, tudo. E nisso era 3 horas da manhã, eu estava de moto na pista, andando, né, voltando para minha casa. E o que acontece é que justamente, você vê como que Deus faz as coisas, né? Foi uma falha minha, querendo ou não, o que aconteceu. Mas Deus foi tão misericordioso que poderia ter acontecido a qualquer momento. Há mais ou menos uns 2, 3 dias atrás,
eu fui trabalhar e na hora do meu intervalo eu passei mal. E na hora da janta eu falei pro encarregado, falou, não tô bem, tô me sentindo bem. Na hora do meu intervalo eu vou me retirar, vou ter que me retirar, vou ter que ir pro hospital, né? Ter que ir embora, tudo. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí aconteceu que justamente nesse dia que eu saí pro meu intervalo, na hora que eu saí lá fora, o pneu da minha moto estava furado, o pneu da frente, né? O pneu da frente estava furado. Eu falei, nossa, graças a Deus que o pneu furou com a moto parada, né? Porque de repente a pessoa se estivesse andando e o pneu tivesse furado com a moto andando. Aí eu até então já estava no horário que não tinha nenhuma borracharia aberta. Mesmo assim eu encontrei um rapaz que trabalhava na residência dele, tinha uma borracharia na garagem dele, e trocou a câmera de ar do pneu da moto da frente. E nisso ele trocou o pneu da frente, da câmera de ar da frente. Eu até perguntei para ele, eu falei, você não tem nenhum pneu traseiro aí pra gente fazer a troca também, porque já tá ficando um pouco careca, né? Provavelmente é bom já trocar também. Aí no momento ele não tinha, acabei trocando só da câmera de ar da frente. Aí tudo bem, aí fui embora, né? Peguei a pista, andei mais de 40 quilômetros com a moto e cheguei em casa, são e salvo, graças a Deus. E quando eu acordei, no outro dia, o pneu da moto, o mesmo pneu da frente, estava furado de novo. Eu falei, não é possível, eu troquei a câmera de ar, o pneu da frente tá novo, né? Não tá, o de trás que tá mais gastado um pouco, não tá furando, o da frente tá furando. E ali eu, sem entender tudo, levei na borracharia de novo. Aí deu defeito na câmera de ar. Fui lá, falei, graças a Deus que a moto, de novamente, né? Mais um livramento Deus me deu de ter furado o pneu da moto com a moto parada, né? A moto, eu acordei no outro dia que fui ver que o pneu estava furado, a câmera tinha rasgado. Falei, nossa, foi livramento, né? Incrível, porque a câmera, as duas vezes o pneu da moto furou parado. E aí eu levei, fiz a troca da câmera de ar novamente, da frente, e já estava planejando também para fazer a troca do pneu de trás, né? Pneu traseiro, porque o pneu traseiro estava, por mais que não estava dando nenhum sinal de ter murchado, nada, ele estava um pouquinho gasto já, né? Bem mais gasto do que o da frente. O da frente estava furando, o de trás não estava. Eu falei, vou trocar por precaução, né? Só que aí por fim foi falha minha, né? Como aquele ditado, né? O brasileiro às vezes acaba sempre deixando as coisas para a última hora, mas foi falha minha, eu deixei de trocar o pneu traseiro. E esse dia que Deus me chamou para entrar em uma comunhão, em um propósito, em um jejum, e eu peguei, estava indo embora, e estava conversando com Deus ali e tudo, louvando a Deus em cima da moto. E o que acontece? O pneu de trás que eu não tinha, por fim eu acabei não trocando o pneu, ele acabou estourando comigo na pista a mais ou menos uns 80, 100 km por hora. Nisso que estourou, a moto ela jogou pro lado, jogou de lado, né? E acabou capotando comigo. Nisso a moto acabou capotando comigo. Eu fui parar desmaiado no meio da pista, embaixo da moto. Mas como Deus, ele é tão misericordioso, tão bom, tem um jovem que trabalha comigo, né, que
que ele não ia parar para abastecer. Ele comentou, ele falou, não ia parar. Já era para ele estar longe. Ele falou, já era para ele estar na casa dele. Aí do nada, ele falou que veio um pensamento na cabeça dele, que ele parou a moto para saber, ficou em dúvida, abastecia ou não abastecia, porque a gasolina que ele tinha na moto dava muito bem para ele chegar ao destino dele tranquilamente e abastecer em outro dia. Mas ele falou que algo tocou no coração dele, ele falou para ele parar a moto naquele dia. Aí ele ficou pensando tudo. Nisso eu passei do lado dele, buzinei para ele, passei por ele, vi ele no posto parado, até aí por fim ele acabou abastecendo, né? Mas para você ver como que era Deus ali desde o começo trabalhando para que não acontecesse o pior comigo, né? E nisso eu passei por ele, buzinei, vi ele que ele não ia abastecer. Por fim ele falou que não sei o que deu na cabeça dele, que acabou abastecendo, mas eu sei que foi Deus que tocou no coração dele. E nisso, quando ele passou, nisso eu caí com a moto, ele passou por mim, ele até achou que poderia ser, né, alguma coisa, algum assalto, alguma coisa também. E ele não ia nem parar, mas nisso ele reconheceu a cor da moto, né? A moto era vermelha, a moto que eu tenho é vermelha. Ele, pela cor da moto, ele reconheceu, ele lembrou, falou, poxa, é o Lucas que acabou de passar por mim e buzinar. Aí ele não ia voltar, ele voltou e começou a sinalizar. Isso vinha vindo um ônibus, né? Ele sinalizou para o ônibus conseguiu se desviar de mim, né? E nisso aí estava vindo uma carreta. Aí ele sinalizando para a carreta, não sei se o que aconteceu, o carreteiro no momento ali não prestou atenção ou ficou com medo, né, de ser algum assalto também, igual ele pensou no momento, porque hoje em dia, o mundo de hoje é complicado, né? A gente vê alguém pedindo socorro, é normal a gente temer, ajudar ali, com medo de ser alguém aproveitando da nossa boa vontade para nos prejudicar, né? E acontece muito isso. Mas graças a Deus teve um bom samaritano ali que parou para me ajudar. E nisso ele viu que a carreta não ia conseguir desviar, não ia desviar. Ele tentou fazer o que ele pôde ali, ele tentou me puxar tudo, né? Ele acabou na hora até se jogando, porque até ele acabou quase sendo atingido pela carreta. E graças a Deus o pneu dessa carreta passou, acredito ali, que de raspão no meu capacete, na minha cabeça. Atingiu a minha moto, a moto estava por cima de mim, atingiu a moto, atingiu o meu capacete, atingiu esse lado do meu rosto, quebrou meu capacete no meio, aqui na frente. Na hora da pancada que a carreta passou, o capacete saiu da minha cabeça. E na hora que ele viu ali, ele desesperou, achou que eu tinha até morrido, né? Acontecido alguma coisa pior comigo. Ele ligou, começou a ligar para pedir socorro, ligar para os pessoal do trabalho. Muita gente passou ali, não ajudou, né? Ele comentou, mas ainda existe bom samaritano nessa terra, né? E Deus usa às vezes quem a gente menos imagina para nos ajudar. E Deus usou esse homem, esse companheiro meu de trabalho, esse colega, como um anjo do Senhor, que logo na sequência que aconteceu isso, ele me tirou da pista ali, né? Me locomoveu
um cuidado ali da pista, evitando com que acontecesse ainda outro acidente ou algo pior. Chamou o socorro, tudo, e eu ainda cheguei a acordar uma hora ali desnorteado. Ele falou que eu gritava de dor, não lembro. Eu só lembro do momento que a moto jogou de lado, e depois eu lembro uma hora que eu abri o olho, eu vi que era ele que estava ali me socorrendo, tudo. E depois eu perdi a consciência e fui acordar no HC, no Hospital das Clínicas, no outro dia. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus, Ele me permaneceu com vida, porque todo mundo que presenciou o acidente, que viu como que foi, como que aconteceu, a situação que ficou a moto, ficou o capacete, a situação que eu estava, até mesmo os médicos ali, pessoas que às vezes até não acreditam tanto, não tem tanta fé, mas viram que ali foi um livramento de Deus, viram que ali foi a mão de Deus me protegendo naquele momento. E o incrível é que eu acordei no Hospital das Clínicas sem eu perceber, a minha boca falando sozinha. Eu acordei glorificando o nome do Senhor. Eu acordei naquele hospital dando glória, agradecendo a Deus e glorificando a Deus, e todo mundo sem entender nada. Até uma médica pegou, falou para mim, falou: você é religioso, tal? Aí eu peguei e falei assim: eu sou evangélico, sou cristão, com muito orgulho. E todos os médicos, paramédicos, os policiais que estavam ali no momento, todos viram um milagre de Deus na minha vida. E glória a Deus por isso, glória a Deus, glória a Deus. E muitas vezes a gente se pergunta por que Deus permite acontecer certas coisas na nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus, Ele tem que às vezes atinge igual uma imagem, né, uma figurativa que eu vi um dia. Deus ali com um escudo enorme, protegendo um monte de pedra gigante, um homenzinho pequenininho desse tamanho, e uma pedrinha pequenininha assim acaba acertando esse homem. E esse homem reclama com Deus, por que Deus permitiu aquela pedra acertar ele? E Deus falou para ele assim: você não sabe quantas outras pedras eu te livrei, meu filho. Então muitas vezes Deus, Ele não vai impedir que você caia na fornalha, mas Ele vai se fazer presente lá dentro com você e vai impedir que você morra. Deus muitas vezes não vai impedir que você caia numa cova de leão, mas Ele vai impedir que os leões te ataquem e te matem. Muitas vezes Deus não vai impedir que você seja vendido como escravo, que você seja jogado numa cisterna, que você seja caluniado, até seja injustiçado, mas Ele vai te tirar de lá, Ele vai te honrar e vai te exaltar e vai glorificar o nome dEle na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe. Glória a Deus, amém, glória a Deus. E a gente como mãe, né, o coração fica agradecido ao Senhor, não tem palavras para agradecer, né, quanto Deus é bom e fiel, amém. Deus abençoe, Lucas. Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos receber irmã Zefa,
vamos receber a preciosa palavra para o nosso coração, amém? Aplaude o Senhor Jesus, receba com alegria, aleluia. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa noite, amém? Quero pedir para o meu esposo, está vindo aqui me liberar no mundo espiritual. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação onde o pastor ele disse a seguinte frase: Deus nunca vai derramar autoridade sobre alguém que não se submete à autoridade. Isso é muito forte, né, amados? Então eu quero pedir para o meu esposo me liberar espiritualmente para que eu possa trazer a palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco, Deus querido, a vida da minha esposa, Pai, na palma das tuas mãos, meu Pai. Fala, Deus querido, sobre a boca dela, Pai, que vem do Senhor. Pai Santo, abençoa, meu Pai, restaura, Pai. Abençoa, Deus querido, com a tua palavra, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Pode se assentar. Eu quero adorar o Senhor nessa noite, esse Deus poderoso, soberano, fiel, esse Deus que nós não temos adjetivos para falar sobre a grandiosidade dele, amém? Feche os teus olhos. Tu és maravilhoso, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Jesus, aplauda o Senhor nessa noite. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amado, o amado da nossa alma, Senhor. É por isso que estamos aqui. Glória a Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 4, versículo de número 35. Se o senhor quiser deixar bem baixinho, pastor, o retorno. Marcos, capítulo 4, versículo de número 35, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai Santo, aqui está a tua palavra. O Senhor sabe que eu de mim mesma não tenho nada para oferecer para a tua igreja, mas o Senhor diz na tua palavra que nós não deveríamos temer aquilo que iríamos dizer, porque o teu Espírito na hora nos ensinaria todas as coisas. Eu submeto o meu espírito, o meu entendimento, a minha alma a ti, querido, amado Espírito Santo de Deus. Aqui está o teu povo. Que o Senhor venha nessa noite com cura, com restauração. Que o Senhor venha nessa noite, Pai querido, falar ao coração de cada um deles. Senhor, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Que Satanás e seus demônios e todos os ladrões sejam acorrentados em nome de Jesus Cristo, e que a tua palavra tenha livre curso em nome de Jesus. Amém? Podeis vos assentar. Queridos, é um privilégio muito grande, né? Podermos falar da palavra de Deus. É um privilégio muito grande podermos ter o privilégio de estarmos nessa noite assentados aqui para adorar ao Senhor. Queridos, esse Deus de livramentos, esse Deus de cuidado, esse Deus de cura, esse Deus de restauração. A palavra do Senhor, ela diz no capítulo 4 de Marcos, que Jesus, ele tinha uma grande multidão para ouvi-lo. Ele assenta-se num barco, pede para afastar ele um pouquinho ali na água, e ele começa a ensinar.
Ele começa a ensinar aquele povo que estava ali, queridos, porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus está ali ensinando. Ele fala, né, nesse período aqui, ele fala, né, uma das maiores parábolas, aonde fala, né, do semeador. Ele fala do perigo que é nós não termos cuidado com essa palavra que ela é semeada. Ele fala também na parábola do semeador, ainda no capítulo 4, que Satanás, ele rouba a palavra que ela é semeada para que ela não dê fruto, né? Porque a palavra, ela é semeada no nosso coração, e quando ela é praticada, queridos, ela surte efeito. Queridos, isso é tão sério, assim, que eu sempre fui, né, uma pessoa, por o meu esposo ele ser mais calmo, mais sereno, e a gente ter vindo de um período onde por muito tempo o meu esposo, ele foi envolvido com a bebida, ele foi, né, negligente, né, na época, como pai, como esposo. Eu acabei tomando a frente das coisas, e a gente sabe que com Deus não é assim. Então a gente vem num trabalhar muito grande, e quando eu entendi isso, foi um trabalhar também para que o meu esposo ocupasse a posição que lhe cabia, porque querendo ou não, eu havia tomado o lugar dele, né, de autoridade em casa. E ele, né, graças a Deus, está aí há um bom tempo como servo do Senhor, abandonou a bebida. E aí eu venho nesse trabalhar para que ele ocupe a posição que lhe cabe, queridos, e é nas pequenas coisas, né? Você pode até dizer, nossa, mas vai testemunhar, né, uma coisa dessa, né? O meu esposo, ele havia determinado que não entrasse mais cachorro lá em casa, porque os irmãos sabem do meu fraco. Não posso ver um cachorro sofrendo, um gato sofrendo, que eu quero alimentar e eu quero cuidar. E há uns 40 dias atrás, apareceu no quarteirão da minha casa, lá correndo um monte de cachorro atrás de uma cachorrinha bem pequenininha, seca, remelada. E eu orei, queridos, 40 dias, e eu falava, Senhor, ou tire essa cachorra das minhas vistas, ou então toca no coração do Pedro, porque eu sofro, queridos. Talvez você não entenda isso, mas quem ama animal sabe do que eu estou falando. Eu sofro, eu perco o sono, eu acordo de noite e fico, meu Deus, mas aquele bichinho onde que está? Está com fome. Eu escuto um grito na rua de madrugada, eu falo, meu Deus, pobre do animal, e eu sofro. E eu fiquei orando, Senhor, tira da minha vista. Senhor, até falei para Juliana, minha filha, assim, eu estou orando para Deus arrumar uma alma bondosa. Ela deu risada e falou, lamento muito, a alma bondosa é você, porque cachorro de rua está sobrando, alma bondosa são poucas. E aí, queridos, no outro domingo retrasado, até durante o culto, queridos, eu não me envergonho de dizer que durante o culto eu orei, eu falei, Senhor, ou tira aquela cachorra da minha frente, ou toca no coração do Pedro. Na segunda-feira o Pedro mandou um áudio para mim assim, eu estava aqui pensando, põe aquela cachorra para dentro. Eu tenho até o áudio no celular, vou guardar para o resto da vida, viu? Como prova. Só que, queridos, quando Deus, ele quer demonstrar, quem disse que essa cachorra chegava perto de mim? Quem disse que eu conseguia pôr essa cachorra para dentro? Domingo passado eu levantei e falei, hoje é o último dia, a partir de hoje quem te toca da minha porta sou eu. O Pedro olhou assim para mim, saiu, tuc, sentou na calçada, a cachorra veio, ele pegou a cachorra e punhou lá dentro de casa. Você sabe o que é isso, queridos? É Deus provando e mostrando para a gente. Gente, isso é tão forte que o Pedro era louco por uma certa marca de moto antiga, e eu colocava impedimento, falava, pra quê? Pra que você quer moto? Aí esse ano eu falei para minha filha assim um dia no telefone, falei, Juliana, eu vou parar de impedir teu pai de ser feliz, porque cada um tem seus gostos. O meu gosto não é cuidar de animal, então cada um tem seus gostos. Eu falei, eu vou parar de podar teu pai, eu é quem vou falar para ele comprar a moto. Queridos, na mesma semana apareceu a moto que ele queria, a moto antiga, queridos, com 30 mil quilômetros rodada. Por quê? Porque eu entrei em concordância com o que ele queria. O que, queridos, que eu estou querendo dizer? Amados, se não houver concordância, não há bênção. Se não houver obediência, não há bênção.
Então, dentro de um lar, marido e mulher precisam entender isso. E as coisas, queridos, elas são mudadas na oração. Quando o outro não concorda com aquilo que você quer, não bata de frente, ore. Mas voltemos para a palavra. O Senhor Jesus aqui, Ele ensina, né, Ele fala na parábola do semeador, porque o inimigo ele vive roubando. A função dele é roubar. E ele ensina os discípulos, e ele, né, fala da parábola do grão de mostarda. E aí, queridos, chega a um ponto no versículo de número 35, que ele olha para os discípulos e diz: passemos para outra margem. Só que a Bíblia mesmo diz, queridos, que já era tarde. Eles já estavam cansados. Jesus já havia pregado o dia inteiro. Talvez estavam mal alimentados, talvez não tinham tomado água. E aí é que eu entro a nossa questão. Eu quero trazer para você nessa noite características de servo de Deus. Você ouviu aqui algum discípulo olhar para Jesus e falar: mas já é tarde? Você viu que algum discípulo aqui falou: peraí, Senhor, nós passamos o dia inteiro na beira do lago, o Senhor pregou o dia inteiro, e o Senhor vai querer passar para outra margem de noite? O que eu estou querendo trazer para você, queridos, nessa noite? Características de servo de Deus, que não questiona. Se você for até Gênesis no capítulo 12, versículo de número 1, Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Queridos, não é aquele que eu te mostrei, não é aquela terra ali, não é aquela acolá. Ele só disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E você viu Abraão falando: peraí, mas o Senhor não vai falar para mim onde é a terra primeiro? Peraí, mas eu vou largar a minha família, que está toda aqui, e vou para um lugar que eu não conheço, deixando a minha família? Características de servo de Deus: não questionar, obedecer. Depois nós vemos, queridos, Elias. No capítulo 1 de Reis, no versículo 19, diz que Eliseu estava arando a terra. Eliseu sabia, queridos, o que Elias vinha passando. Eliseu sabia de tudo que o rei e Jezebel estava fazendo com Elias. Ele sabia, porque senão ele não teria entendido imediatamente quando a capa cai sobre ele. E Elias passa, joga a capa sobre Eliseu, e Eliseu apenas diz: eu posso te despedir dos meus pais? E depois, queridos, ele mata os bois, usa lenha para fazer o fogo e oferece em sacrifício a Deus, porque ele tinha convicção de que ele não voltaria para trás. Você vê ele questionando: ô Elias, espera aí, você sabe o que esse povo é capaz? Agora você vem me colocar no teu lugar? Não, ele obedece imediatamente. Depois nós vemos, queridos, Saulo, ele era extremamente conhecedor das doutrinas do Antigo Testamento. Ele era extremamente conhecedor, né, do modo de viver dos judeus que não aceitaram e que crucificaram Cristo. Ele era perseguidor daqueles, né, que se titulava do caminho, que era os apóstolos que estavam pregando o evangelho, falando de Cristo, falando que não era mais por lei, que agora era por fé, era por graça, que Deus já havia mandado o seu Filho único ao mundo, que ele havia se oferecido na cruz do Calvário, e que agora pela graça nós seríamos salvos, e que agora nós não precisaríamos mais pagar o preço dos nossos pecados, que agora Satanás e seus demônios
não tinha mais poder sobre nós, porque Cristo já havia comprado a cada um de nós, que Cristo já havia rasgado a cédula de acusação que tinha contra nós, e Saulo os perseguia. E de repente, em Atos 9, Paulo, saindo em uma dessas perseguições, é derrubado do cavalo. E quando ele cai, que ele vê a luz, ele já fala: quem és, Senhor? Imediatamente Jesus: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Queridos, um homem como Paulo, que tinha a autoridade de Paulo, naquele momento, queridos, ele não questiona mais. Ele obedece, segue exatamente como Jesus disse, e vai para Damasco. Chegando lá, ele jejua por 3 dias e 3 noites, até que Jesus manda com que o profeta fosse lá orar sobre ele, para que caísse as escamas dos olhos dele. Queridos, qual tem sido o meu e o seu proceder? Como nós temos levado a nossa vida de cristão, queridos? Nós temos procurado entender, por mais absurdo que seja o acontecimento, nós temos procurado entender quando o Espírito Santo fala algo. O Lucas falando que naquele dia o Senhor, ele falou: jejua. Por que o Senhor falou jejua, queridos? Porque Satanás já tinha armado a armadilha no meio do caminho. E se ele não tivesse em santificação, queridos, Satanás concluía o projeto de matar. Porque a função de Satanás, queridos, é matar, roubar e destruir. Só que ele precisa, queridos, de legalidade. Senão, queridos, ele pode até tocar, ele pode até esfolar, mas ele não pode ir além daquilo que o Senhor permite. Qual tem sido o nosso proceder, queridos? Quando nós ouvimos uma palavra da parte de Deus, por mais absurda, porque se você for analisar, depois de ficar o dia inteiro na beira do lago, dentro de um barco, pregando a palavra, de repente Jesus olha e fala: passemos para outra margem. Queridos, seja lá o que for que o Senhor tem ordenado a você, queridos. Queridos, Deus não é Deus de confusão, porque você sabe quando Deus está falando com você. Só que muitas vezes você está agarrado no pecado que é de estimação sua, e você não quer abrir mão. Só que eu quero dizer para você, infelizmente até a graça, a rebeldia quebra. Porque se nós insistirmos, queridos, em desobedecer, Satanás vence a batalha. Então que nós aprendamos, queridos, sair e passar para outra margem daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Está aberto, queridos, a ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz, queridos, e obedecer, queridos. Seja lá o que for que você sabe que Deus está pedindo para você, larga, sai, passa para outra margem. Para de ficar fazendo isso que você está fazendo. Dá ouvidos à voz do Senhor, queridos, porque Deus sabe o porquê. Queridos, aí nós podemos dizer assim: mas por que tanta emergência? Por que tanta emergência Jesus tinha de passar para outra margem, queridos? Que ele não podia esperar o dia seguinte? Porque tinha que ser naquele dia que Jesus, cansado, ele estava tão cansado, queridos, que você não vê Jesus em outro lugar dormindo. E naquele dia Jesus entrou no barco e dormiu. Ele tinha urgência, queridos, de passar para outra margem. E aí, continuando lendo, queridos, nós entendemos qual era a urgência de Jesus. No capítulo de número 5 diz assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos.
Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para entrarmos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Queridos, qual era a emergência de Jesus, queridos? Alguém que estava pelos montes, pelos sepulcros, endemoniado, possesso de um demônio. Queridos, muitas vezes a nossa rebeldia tem impedido que a gente leve salvação a outras pessoas. Porque aqueles discípulos, queridos, não ouviam os gemidos e os gritos daquele homem, mas Jesus ouvia, queridos. Jesus estava do outro lado e ele ouvia os gritos e os gemidos daquele homem, daquela família, porque a Bíblia diz que aquele homem nada conseguia deter, nada conseguiam prender. Ele tinha 2.000 demônios nele, queridos. Olha a situação. Quantas vezes a nossa murmuração tem sido impedimento para Jesus te usar como ferramenta? Quantas vezes o achismo: mas eu não acho que deveria ser assim. Quantas vezes, queridos, isso tem impedido de ser levado à salvação? Quantas vezes o nosso querer, queridos, a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. E nós temos que aprender, queridos, independente da situação, baixar a nossa cabeça e procurar entender o que o Senhor quer através dessa situação. Porque aqui você vai ver que Jesus também está levando esses discípulos, queridos, para uma experiência fantástica. Porque Jesus estava no barco, queridos, e mesmo assim a tempestade se levantou contra eles, queridos. Quem te garante que aquela tempestade, queridos, também já era forjado pelos próprios demônios, para que ele não chegasse na outra margem? Aí você vai me dizer: nossa, mas os demônios provocam tempestades? O que aconteceu quando os demônios acabou com a família de Ló? Não desceu fogo do céu? Não foi uma tempestade que acabou com a casa e derrubou em cima deles? Os demônios também são responsáveis por isso. E aí o Senhor Jesus também está levando, queridos, aqueles discípulos para uma experiência fantástica. Porque muitas vezes você pode achar: não, Jesus está no barco, nada vai me acontecer. Não, Jesus está no barco, nada pode me acontecer. Queridos, muitas vezes o Senhor, Ele permite para que eu e você saiba quem Ele é. Porque você vê que depois os próprios discípulos olham e falam: quem é esse que até o mar obedece? Talvez, querido, o que você está vivendo seja porque Jesus quer te levar para uma experiência maior. Talvez essa prova de fé que você está passando é porque o Senhor Jesus quer te levar, queridos, para conhecer verdadeiramente quem Ele é. Talvez esse medo, essa insegurança é porque o inimigo está te atacando para que você não atinja o alvo que o Senhor tem preparado para a sua vida, queridos. Esse culto foi aberto com a Cris dizendo que Jesus, Ele está
lá com você, independente da situação. Só que muitas vezes é necessário passar pela fornalha, muitas vezes é necessário parar na cova dos leões. Às vezes a gente está num trabalho, queridos, às vezes tem pessoa que levanta uma pessoa contra a pessoa, ele já fala: não, eu vou sair desse trabalho, porque olha o que está acontecendo. Queridos, aquilo ali é um desafio de fé para você mostrar quem é Deus na tua vida. Aquilo ali é um desafio, é Satanás usando aquela pessoa para te testar. Permaneça onde você está, queridos. Permaneça onde você está, porque quem tem que partir em retirada é Satanás e seus demônios. A não ser que Jesus, ele fale claramente ao teu coração: ó, é hora de você sair, porque eu tenho novos projetos e nova história para você. Mas aí, queridos, Deus vai falar ao teu coração, Deus vai usar a palavra dele para falar com você, queridos. Mas não mude do lugar que você está, porque o inimigo tem tentado te azucrinar, queridos. Porque mesmo Jesus estando no barco, as tempestades levantam. Mesmo Jesus, querido, estando no barco, muitas vezes a tua saúde é abalada. Mesmo Jesus estando no barco, Satanás tenta te passar uma rasteira. Mesmo Jesus estando no barco, queridos, Satanás tenta barrar os teus projetos. Mas o que nós temos que fazer, queridos? Procurar entender o momento que nós estamos vivendo e permanecer em fé, permanecer na fé que não há impossíveis para Deus, permanecer crendo que agindo Deus, ninguém, queridos, pode impedir. E Deus, ele é suficiente para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós só temos, queridos, que estar preparado para o momento. Porque muitas vezes você olha uma situação e fala: aí, queridos, no mover de dedo, toda aquela situação é mudada. E nós temos que estar pronto para a nova situação que vai vir. Mesmo Jesus estando conosco, queridos, nós estamos vivendo um momento que mesmo Jesus conosco, todos os dias nós teremos gigantes para derrubar. E muitas vezes esse gigante começa, queridos, com nós mesmos. Porque às vezes é muito fácil vencer o gigante que está do lado de fora, mas às vezes é muito mais difícil vencer o gigante que tenta entrar dentro do nosso coração. Eu estou falando do gigante do medo. Eu estou falando do gigante da falta de perdão. Eu estou falando do gigante do orgulho. Eu estou falando do gigante da rebeldia. Eu estou falando do gigante da religiosidade, que acha que tem que ser tudo engessado, que tem que ser tudo do seu jeito. Queridos, nós só somos serviçais, nós só somos servos de Deus. Quem determina o que tem que ser e como ser é o Senhor. Se algo, queridos, está te desagradando em alguma situação, joelho no chão e oração: Senhor, muda essa situação. Mas não é você que tem que fazer a mudança, queridos, é Deus que vai fazer a mudança. E aqueles discípulos, queridos, têm uma das experiências mais incríveis, porque eles desesperados, queridos, e como nós temos a facilidade de esquecer que Jesus está conosco. Como muitas vezes o vento bate, queridos, a tempestade se levanta e nós esquecemos da grandiosidade do Deus que nós servimos. Até outro dia, né, a minha filha descobriu um nódulo gigante no seio. E aí ela falou: mãe, ela mandou um áudio para mim, eu estava no serviço: mãe, eles já me encaminharam para o mastologista. Queridos, me bateu uma angústia no coração, porque a gente sabe que ela acabou, né, vai fazer 2 anos ainda em julho, que ela passou por uma das piores cirurgias, que é a de cabeça. A Cristiane, ela teve a cabeça aberta. Os médicos não tinham esperança de que ela não ficasse com sequela. E para a honra e glória do nome do Senhor, foram 9 horas de cirurgia, queridos, e a Cristiane não ficou com sequela. Aí no dia eu saí para caminhar, porque, queridos, a melhor coisa quando você está angustiado é sair do teu lugar. Não fica trancado dentro de casa não, ou não fica parado no seu serviço, ou não se isola. A gente às vezes tem mania de ver uma situação, a gente quer se isolar, queridos. É a pior coisa. Provérbios fala que quem se isola está buscando o próprio contentamento. Nós temos que nos movimentar.
E aí na hora da minha janta, eu falei, eu vou andar, eu vou sair para a rua, eu vou andar, porque eu preciso de circular meu sangue. Aí eu saí andando e eu comecei a falar com Deus, falei, Senhor, eu não acredito. 2023, a batalha do câncer de minha mãe, da cirurgia da Cristiane. 2024 eu entrei no problema de saúde que eu entrei, fiz a cirurgia em 2025. Então eu estava crendo que 2025 ia findar maravilhoso, sem problema. Falei, eu não acredito que eu vou ter que entrar em outra batalha. Aí o Espírito Santo falou, o mesmo Deus que esteve em todas as outras batalhas é o mesmo Deus que vai estar nessa. Queridos, eu respirei fundo e falei, obrigado, Espírito Santo, porque eu já estava esquecendo. Porque a gente esquece, queridos. Quando o inimigo ele nos afronta com um grande problema, a primeira coisa que a gente faz é esquecer do tamanho do nosso Deus. Quando a tempestade se levanta, a primeira coisa que a gente faz, queridos, é querer se isolar, é esquecer que nós temos promessa, queridos. E quem tem promessa de Deus não morre. É esquecer que quem está na condução da minha e da sua vida é Cristo. Quem está na condução da nossa história é o Senhor. E que agindo Ele, queridos, ninguém pode impedir. Nós esquecemos. E aí nós vemos, queridos discípulos, no versículo de número 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes, queridos, a gente fala, Senhor, mas o Senhor não está vendo? Jesus estava presente ali quando esse jovem endemoniado estava pelos vales, estava na situação que ele estava. Jesus parecia não estar ali, queridos, mas os olhos do Senhor estavam, porque ele fez questão de atravessar imediatamente para ir levar socorro para aquela alma atribulada. Talvez você ache que Jesus não está vendo esse problema íntimo seu, que você não tem coragem de contar para ninguém. Mas Jesus está vendo, queridos, e Ele se importa comigo e com você, porque Ele nos ama. E aí os discípulos falam, mas o Senhor não se importa? E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus hoje quer falar para mim e para você, não seja tímido diante do problema que você está vivendo. Não deixe a tristeza inundar o teu coração, mas adore. Essa semana, eu não sei quem viu no grupo, né, aquele vídeo que eu coloquei, né, eu achei tremendamente forte aquilo. Porque muitas vezes, queridos, quem de nós não já se sentiu assim? Andando como se tivesse um fardo para a gente carregar, andando como se o nosso próprio corpo estivesse pesado. É por isso, queridos, que eu sempre falo, não julgue e não questione o que o outro está passando, porque você não sabe o que o outro está passando, você não sabe o que o outro está carregando. A nossa função, queridos, é interceder. Viu o outro esquisito, o outro passou por você, nem percebeu. Para, queridos, que essa mania de, ai, passou e não me cumprimentou. Queridos, isso é coisa de crente doente. Porque crente saudável olha assim e fala, ixi, o que será que está acontecendo com o irmão? Passou e não cumprimentou. Sangue de Jesus tem poder, Pai querido, em nome de Jesus seja repreendido todo mal. Que o Senhor vá de encontro, que o Senhor o ajude, que o Senhor o socorra, que o Senhor derrame sua graça sobre a vida dele, que o Senhor o abençoe, que o Senhor transforme a sua família, que o Senhor manifeste o teu poder. Agora a crente doente, nossa, passou e não me cumprimentou. Você não sabe o que o outro estava carregando, queridos. Você não sabe qual é a tribulação que o outro estava vivendo. Nós temos, queridos, que a essas alturas do campeonato, que Jesus está às portas, crescer como servo de Deus, crescer como obedientes da palavra, queridos, crescer em conhecimento do Senhor, crescer em submissão ao Senhor, queridos. Gente, é tão incrível. Eu ganhei, né, da minha nora no Dia das Mães
aquele livro que eu acho que vocês já ouviram falar, o nome dele é Café com Deus Pai. E os irmãos sabem que eu sou muito, eu quero dar conta de tudo. E eu saio, eu levanto, eu tinha o hábito de levantar de manhã cedo, e eu deixava para ler Bíblia, para orar no período da noite. Porque eu levantava, eu tenho uma tribulada, eu tenho bicho para cuidar, eu tenho roupa para lavar, eu tenho quintal para lavar, eu tenho tanta coisa para fazer, eu preciso sair para trabalhar. Então eu levantava assim, que nem um furacão. E eu andava tão fadigada, queridos, tão fadigada, parece que eu não dava conta. O dia que a Beatriz me deu esse livro, eu falei, vou mudar a rotina, porque café é de manhã. E aí, a partir daquele dia, do Dia das Mães, eu falei, não, eu vou acordar, vou ler primeiro a mensagem, e você tem que ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Ele dá um capítulo da Bíblia para você ler. Queridos, incrível. Mas a semana passada mesmo, eu tinha perícia do INSS para ir na segunda, né, porque os irmãos sabem que eu fiquei afastada e não tinha recebido ainda. Eu tinha a cachorra para socorrer e levar para o veterinário. Eu tinha um monte de coisa determinado em casa que eu precisava de fazer. Queridos, e eu fiz tudo numa tranquilidade. Sabe por quê, queridos? O dono do tempo é Deus. E a gente esquece o que está escrito lá em Mateus 6,33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não é fazer primeiro tudo o que você tem que fazer, aí depois você busca a Deus. Você não está dando primícia, você está dando o resto do seu dia. Então tem que ser o contrário, tem que ser primícia. Tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, queridos, você vai dar conta de todo o resto que você tem para fazer, porque literalmente é o resto, porque o que importa para nós é estar na presença de Deus. Porque se o meu fôlego de vida acabar agora e o meu corpo cair, queridos, só vai sobrar um corpo para ser sepultado, e o meu espírito é minha alma. Então, queridos, vamos buscar ao Senhor. Vamos dedicar mais tempo ao Senhor. Vamos conversar com nós mesmos e pedir ao Senhor para nos direcionar aonde que Ele quer que haja mudança na minha e na sua vida. E vamos aprender a obedecer. Vamos aprender a ter união dentro de casa, união com os nossos pastores, união com aqueles, queridos, que são autoridades sobre a tua vida. Muitas vezes, queridos, é autoridade sobre a nossa vida pessoas que a gente não concorda, que a gente não ama, que a gente não quer. Mas a Bíblia em momento nenhum diz para você criticá-las. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades que estão em iminência, para que haja paz na nossa cidade, no nosso país. Então esse é o nosso papel como cristão. Esse é o nosso papel como servos de Deus. Que a gente passe, queridos, que amanhã, nessa segunda-feira, a gente amanheça com uma visão diferente. Que a gente amanheça com uma visão direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Que a gente tire a crítica dos nossos olhos, que a gente tire os questionamentos dos nossos olhos, ainda que você não entenda o que está acontecendo. Mas converse com o Espírito Santo de Deus. Fale: Espírito Santo, ixi, eu não estou entendendo esse negócio, mas me ajuda na minha fraqueza, me ajuda a entender. Nós mulheres que temos, né, hoje em dia, né, se prega muito que você deve fazer o que você quer. Isso é doutrina do diabo, queridos. Porque se a gente fizer tudo que a gente quer, a gente só faz besteira. Porque muitas vezes o que a gente quer não presta. Aprenda a ouvir a palavra de Deus e a se submeter. Porque para que haja bênção, queridos, a palavra de Deus mesmo diz: andarão dois juntos se não há concordância? Então, para que haja concordância, queridos, para que essa igreja comece a frutificar, queridos, nós temos que estar em concordância uns com os outros. Nós não podemos mais ter aquela frase: mas isso não vai dar certo. Não podemos, queridos. Você pode até não concordar, mas você tem que olhar e falar: Senhor, misericórdia, tem misericórdia, Pai, começa a trabalhar nesse negócio. Pai, me ajuda a entender. Me ajuda, Pai querido, a entender. Mas nunca, queridos, dá munição para Satanás.
Sabe por quê? Porque as nossas palavras são munição para Satanás. Porque você olha que Jesus não... o que fez o mar se aquietar? Foi palavra, queridos. A palavra, ela tem poder. Então se nós abençoamos, queridos, aquilo vai ser abençoado. Mas se na nossa boca tiver palavra de maldição, palavra negativa, queridos, nós estamos mudando o curso da história. Não adianta eu orar e determinar: ai, Senhor, abençoa, mas não vai dar certo. Peraí, que fé é essa? Que fé é essa que eu tenho? Se eu não estou concordando com a atitude do meu esposo, eu tenho que orar para que Deus trabalhe, ou para que eu entenda, ou para que ele entenda que não está certo. Da mesma forma, se você não entende a sua mulher, você não concorda com a atitude dela, começa a orar. E no momento certo, querido, abra a tua boca, mas quando o Espírito Santo de Deus mandar. E abra a tua boca para falar do que diz a palavra. Porque quando é a palavra que diz, queridos, não é o que eu estou dizendo. Quando é a palavra que diz, a palavra do Senhor, Ele vela para que ela se cumpra. Então, queridos, vamos betumar a nossa vida. Vamos betumar o nosso lar contra as astutas ciladas de Satanás. Vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Vamos guardar a obediência. Vamos guardar a nossa boca. Porque a vida e a morte está no poder da língua. Então nós temos que vigiá-la, queridos. E aí ele diz: e despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Esse é o nosso Jesus, queridos. Esse é o Senhor que nós estamos aqui nessa noite para cultuar. Esse é o Senhor que vai entrar nessa semana com você para te dar vitória aonde você colocar as tuas mãos, queridos. Mas é aonde você colocar as tuas mãos, em obediência, em temor, em reverência pelas pessoas que estão ao teu redor, queridos. Não entrando em más conversações, não dando ouvidos àquilo que Satanás tenta soprar nos nossos ouvidos, queridos, mas obedecendo a palavra de Deus, queridos. Hoje em dia, se você abrir o YouTube, você vai ver tudo quanto é tipo de coisa. Não dê ouvidos, querido, a um monte de coisa que está por aí. Dê ouvidos à palavra de Deus. Tenha no seu dia, pelo menos, queridos, 10 minutos, tira para ter comunhão com Deus, para que você possa sair. E aí no dia, queridos, porque nós não precisamos de sentar e de parar. Você pode andar orando, você pode trabalhar orando, você pode comer orando, você pode fazer no teu trabalho, você pode estar o tempo inteiro em oração, queridos. Porque é assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos chegar do outro lado. É assim que nós vamos chegar, queridos, no grande dia de encontrarmos com o Senhor. Amém? Que o Senhor traga cura ao nosso coração. Que o Senhor nos dê um coração disposto, querido, a não questionar, mas obedecer à vontade do Senhor. Porque a partir desse momento, queridos, que nós obedecemos, você pode ter certeza, a bênção vem sobre a nossa vida. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos. Oh, Jesus. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantará
juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Oh Deus, quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantará em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Se coloca de pé nessa noite. Se coloca de pé. Pai Santo, Pai querido, Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e serás eternamente, Senhor. E nós estamos aqui diante da Tua presença. Pai querido, manifesta o Teu poder de cura nessa noite, manifesta o Teu poder de restauração, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa nessa noite que está ouvindo pela live, em nome de Jesus Cristo, agora em nome de Jesus, todo demônio da enfermidade, demônio da confusão, bate retirada em nome de Jesus Cristo. Demônio da surdez, demônio da depressão, demônio da opressão que está nessa vida, que está sentada nesse sofá agora, em nome de Jesus Cristo, bate retirada. Que haja cura, que haja libertação, que haja manifestação do poder de Deus, para que todos saibam que Tu és o mesmo, Senhor. Manifesta a Tua graça, traz cura, Senhor, traz cura sobre essa vida. Pai querido, manifesta o Teu poder, Pai querido. Levante as Tuas mãos para o alto nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa noite pela nossa nação, nós oramos nessa noite por essa cidade, nós oramos pelo estado de São Paulo, nós oramos, Pai querido, pelo Brasil, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que haja conversão nessa nação, que todo espírito de engano caia por terra, que todo espírito de religiosidade caia por terra, que haja libertação, que haja cura, que haja milagre
mais, Pai querido, na face dessa terra. Pai querido, que o povo brasileiro saiba que Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje, será eternamente. Levanta um povo forte, Pai querido, levanta uma igreja forte, levanta servos fortes, levanta pastores fortes, levanta líderes fortes, Pai querido, para guerrear contra Satanás e seus demônios. Que haja poder de Deus, Pai querido, manifesta, Pai, que haja guerra, Pai querido, no mundo espiritual, mas que haja o mover do Senhor, Pai querido, traz cura, Pai. Senhor Jesus, aqui está a Tua igreja, Pai querido, nós oramos pela nossa família, nós oramos pela nossa casa, nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos pela nossa herança, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de incredulidade, todo levante de Satanás contra a nossa família, contra os nossos filhos, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que haja libertação, que haja conversão genuína, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos por cada membro desse ministério, nós oramos por cada um deles que estão passando por lutas, que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando por enfermidades. Nós, como igreja, a igreja que as portas do inferno não pode prevalecer contra ela. Está escrito na palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nós, como igreja, oramos nessa noite. Vai visitando, Pai, vai visitando cada membro desse ministério, Pai querido, aqueles que se afastaram deste lugar. Que haja salvação, que haja conversão genuína, Pai querido, que haja, Pai querido, abertura do entendimento, que toda cegueira colocada pelo inimigo, que todo espírito de rebeldia caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que haja concordância, que haja paz, Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, Pai, oramos, Pai querido, e determinamos a vitória do Teu povo, determinamos a vitória do Teu nome, a vitória do Teu nome, a vitória do Teu Espírito, Pai. Que haja conversão dos corações, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão assim nesse momento sobre a tua cabeça. Pai Santo, eu oro pela minha vida agora. Ore pela sua vida agora, querido. Coloca a mão na tua testa. Senhor, em nome de Jesus, que toda tentativa do diabo de me parar, que toda cilada do inimigo que tenta colocar enfermidade, que tenta colocar tristeza, que tenta colocar rejeição, em nome de Jesus, eu betumo a minha mente agora e determino: sai da minha mente, sai da minha vida, sai da minha mente, em nome de Jesus Cristo. Coloca a tua mão agora sobre o teu coração. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Agora, com muito temor, com muita gratidão, vamos convidar aquele que é sensível, aquele que é doce, aquele que é amável. Espírito Santo de Deus, amado, querido, santo, lindo, maravilhoso, aqui está o nosso coração. Se há no nosso coração falta de perdão, nos dê consciência disso, porque nós queremos abrir mão nessa noite de tudo que bloqueia a Tua presença no meu coração. Senhor, o meu coração é terreno Teu. Espírito Santo, o meu coração é terreno Teu. Faça as mudanças necessárias, mas opera no meu coração. Senhor, eu abençoo agora o meu coração como território santo, como território de morada do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Pastora Simone, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por mais uma vez ter esse privilégio. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, vamos abençoados para nossa casa, amém. Glória a Deus, né? Deus abençoe a irmã Zefa, né? Uma bênção de Deus, mestra, né? A gente não cansa de ouvir, quer ouvir mais, né? Se pudesse ficar aqui a noite inteira ouvindo, né? Como é bom ouvir a palavra do Senhor, né? Deus abençoe em nome de Jesus sua vida, que deixou sua casa para vir adorar o Senhor. E com certeza,
né? Deus já está fazendo grandes maravilhas na sua casa, na nossa casa, cuidando dos nossos, amém? Então, de pé ainda, eu vou dar só os avisos para a gente encerrar. Terça-feira, oração, amados, muito importante você vir orar, interceder, clamar ao Senhor na terça-feira. Sexta-feira, rede de mulheres e de homens. Os homens reúnem na casa do irmãozinho às 20 horas e as mulheres vai estar lá na casa da pastora Giovanice, né? Jardim Cavalari, né? E nós vamos encontrar na casa da Alice 7h30 e nós vamos para o Cavalari. Amém, mulheres? Amém, glória a Deus. Ei, Jesus. Mãe Giovanice, traz a nossa irmãzinha aqui, está do lado dela. Traz aqui no altar. Aleluia, Jesus. Hoje nós tivemos o privilégio de ouvir, né, o quanto Deus tem sido bom por nós. O livramento do meu filho ali, né, não era para ele estar aqui contando essa história, mas no fim esteve. E aqui está uma pessoa maravilhosa, especial de Deus, né, que veio a esse lugar aqui. E o meu Deus, irmã, tem um prazer muito grande na sua vida, tá? E você é muito bem-vinda aqui. O que aconteceu? A senhora perdeu um filho, é isso? Sim. A senhora perdeu um filho, uma filha? Eu tenho 9 filhos. Perdeu algum? Eu só perdi a minha filha mais velha. Como que foi? Hein? Como foi essa perda? Ela era diabética e faleceu disso. Mas ela faleceu com 60 anos. E hoje, nessa noite, irmãos, tendo a mão para cá, vamos abençoar a nossa irmã. Toda tristeza, toda angústia, viu? Está no fim. Deus vai dar um presente muito lindo para a senhora, né? É o meu desejo do meu coração, né? E Ele vai cumprir, entendeu? Porque eu não olhei para a senhora e falei, essa irmã vai receber um presente muito lindo nessa noite. Amém? Estenda suas mãos para cá. Giovanice, faz essa oração. Grandioso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar a vida, Senhor, da tua serva, da irmã Irene, diante do teu altar, Pai. Quero abençoá-la, Senhor, junto com a tua igreja, Senhor, nesta noite. Bênção sem medida seja derramada sobre a vida dela, sobre a casa dela, a família, Senhor, que a cada dia o Senhor renove as suas forças e a sua saúde, meu Deus. Pai, nós profetizamos, Senhor, como igreja do Senhor aqui na terra, as bênçãos do Senhor, as bênçãos, Senhor, dobradas, Senhor, em favor da vida dela e em favor da sua casa e de toda a sua família. Assim nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a irmã Irene, em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Amém? Vamos dar as boas-vindas? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aplaude o Senhor pela vida da irmã Irene. Deus abençoe, querida. Amém, Jesus. Quantos anos a senhora tem? 91, gente. Que bênção, ô glória. Com esse vigor, com essa força, glória a Deus. Amém. Que bênção, né? Deus abençoe, irmã Irene, seja bem-vinda, amada, viu? Glória a Deus. Então, sexta-feira, na casa do irmãozinho, os homens e as mulheres na casa da pastora Giovanice vai ser um chá evangelístico. Então, leva um pratinho de salgado, as irmãs, amém? E nós vamos estar encontrando na casa da Alice às 19h30, às 7h30 da noite, em nome de Jesus, para ir para o Cavalari, tá bom, queridas? E domingo, Santa Ceia pela manhã. 8 horas da manhã, vamos estar aqui ceando com o nosso Deus, na comunhão dos nossos irmãos, amém? Levante as tuas mãos. Oh Deus, nós
te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso, Pai, ao qual nós somos grandemente abençoados aqui. Vamos para a nossa casa, Senhor Deus, renovados, Pai querido, curados, fortalecidos na força do Teu poder, alimentados pelo pão do céu. Muito obrigado, Deus, por esse tempo precioso. Leva o Teu povo em paz, guarda, livra, proteja, cobre com Teu sangue, leva eles para uma semana de vitória, de bênção, meu Deus, como também, Senhor, esteja abençoando a vida do irmão Francisco, Pai, naquele leito de hospital, Pai, que dá a vida da irmã Olga, Senhor Deus, na sua residência, Senhor Deus, a vida da minha sogra, Pai, em casa, a vida da irmã Lourdes, Senhor Deus, Pai, que na casa da Ana, casa dela, Senhor, da irmã Lourdes, Pai, esteja, Senhor Deus, Pai, que curando aqueles que estão, Senhor, enfermos, trazendo vida, saúde, paz, meu Deus, como a vida, Senhor Deus, da dona Maria Mercedes, meu Deus, que Ele consola a família dela, Pai, pela perda, Senhor Deus, o falecimento da irmã Maria Barros, Deus, consola esta família, meu Deus, que hoje sepultou, Senhor Deus, a sua irmãzinha, meu Deus, seu ente querido, Pai, consola esta família pelo Teu poder, Pai, nós te apresentamos, Senhor Deus, Pai, já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa casa, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te abençoe e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, boa noite, queridos.